Há um padrão invisível governando suas escolhas, e ele começa com a sua submissão silenciosa. Esta não é apenas uma dinâmica de relacionamento tóxico que pode ser resolvida com estratégias superficiais. É um rito de sacrifício onde a sua alma é o altar e o carrasco usa a máscara do amor incondicional, ou, pior ainda, da dependência frágil. Se você sente que vive à sombra de alguém que drena sua luz, que distorce sua realidade para sustentar um teatro patético, saiba que essa prisão é, ironicamente, feita de espelhos quebrados, refletindo apenas a dor que você se recusa a nomear, o silêncio que você veste, o assentimento que você oferece a cada microagressão, é a mortalha da sua própria identidade, o unguento que cura a ferida crônica do vazio narcisista. A maioria das terapias e dos vídeos de autoajuda foca apenas na fuga física, na distância geográfica. Mas o que Carl Jung nos ensinou, e que é ignorado pela quase totalidade das abordagens superficiais, é que a verdadeira destruição deste ciclo destrutivo ocorre quando você ativa o arquétipo mais perigoso dentro de si, a sombra divina. A sombra divina não é a sua maldade, é a sua integridade bruta, o poder que você abdicou e que o parasita psíquico usa como oxigênio. Fique comigo até o último segundo deste mergulho, porque a revelação final sobre o roubo do seu anima, ou ânimos, é o segredo que garantirá sua liberdade perpétua, transformando a dor antiga em poder bruto. Este é um estudo profundo, baseado nas cartas e nos seminários de Jung, mostrando como a projeção arquetípica é o combustível para este fogo tóxico. O narcisista não te ama. Ele ama o espelho que você segura, a luz que ele não consegue produzir. Um desses mecanismos de projeção está ativo na sua vida agora, transformando a sua compaixão natural em autodestruição sistemática. Quando eu revelar a terceira chave da sombra divina, você compreenderá por que o seu sofrimento era o preço pago para sustentar a identidade falsa e inflada dele. Você vai descobrir a anatomia psicológica exata do parasita emocional, as 3 estratégias inconscientes para parar de alimentar o vampiro psíquico e, finalmente, como o despertar integral do seu si mesmo é a única força capaz de desintegrar a persona vazia que o narcisista habita. Ao final deste vídeo, vou revelar o nome simbólico dessa sombra divina e por que a sua voz, quando quebrada do silêncio, se torna a dinamite que ele mais teme, forçando-o a encarar o abismo que ele passa a vida inteira fugindo. O ponto de partida para a compreensão da aniquilação do narcisista não está na observação do seu comportamento externo, mas sim no laboratório alquímico da sua própria alma. O sofrimento em silêncio, que é o objeto central deste estudo, é na verdade um portal. É o local onde a vítima, ou o companheiro dependente, inconscientemente projeta o seu potencial não vivido, a sua força reprimida, o seu si mesmo ferido, diretamente para a outra pessoa. Esta projeção massiva e não examinada é o que Jung chamaria de transferência de energia psíquica. Você está entregando a chave do seu reino interior para um usurpador que não tem capacidade para governá-lo, mas apenas para destruí-lo e consumi-lo. Pense no narcisista não como um ser humano maléfico isolado, mas como uma sombra ambulante, um eco reverberante do arquétipo do puer aeternus, ou da puella aeterna, figuras que se recusam a tocar o chão da realidade adulta, da responsabilidade ética e da finitude humana. Eles vestem uma persona gigantesca, uma máscara social tão inflada que a sombra de seu verdadeiro eu, o eu fraco, a criança abandonada, o vazio existencial, se torna gigantesca e voraz. Para evitar encarar esse vazio, eles precisam de uma fonte externa constante de validação, de energia, de luz emprestada. Essa fonte é você, na sua fase de sofrimento mudo. O seu silêncio, então, não é apenas passividade, é um ato ativo de contenção do seu poder. Você está por medo da retaliação, por lealdade arquetípica ao resgate, ou pela ilusão da unidade primordial, engolindo a sua própria voz, a sua raiva justa, o seu limite sagrado. Cada palavra não dita, cada lágrima escondida, cada verdade que você sufoca, transforma-se em ouro psíquico para o narcisista. Ele absorve sua energia vital
e a usa para cimentar a sua persona vazia. Este fenômeno nos leva à revelação da sombra divina. Se a sombra pessoal é aquilo que rejeitamos em nós, nossa inveja, nosso ódio, nossos desejos proibidos, a sombra divina, no contexto junguiano da individuação, é aquilo que rejeitamos por ser demais. É a nossa completude, nossa autonomia radical, nossa capacidade de dizer não sem culpa. É o arquétipo do rei ou da rainha soberana que exige respeito e integridade e que fomos ensinados a reprimir em prol da polidez, da humildade excessiva ou da codependência. O narcisista é estruturalmente incapaz de processar a autenticidade e a integridade de alguém que se torna completo. A persona dele é construída na certeza de que ele é o centro do universo e que todos os outros são extensões emocionais ou objetos. Quando você para de sofrer em silêncio e começa a integrar sua sombra divina, ou seja, quando você manifesta sua raiva justificada, estabelece limites inegociáveis e retira a projeção do seu valor, o narcisista não é apenas contrariado. Ele é confrontado com a verdade mais aterrorizante para ele, a sua dispensabilidade. Imagine a estrutura psíquica do narcisista como um castelo construído inteiramente de areia e mantido em pé por uma projeção mágica que emana de você. Enquanto você sofre em silêncio, você é o mago inconsciente que mantém o feitiço. Quando você fala, quando você age com autonomia, você quebra o feitiço. O que acontece com o castelo? Ele colapsa. O narcisista não é destruído fisicamente. Ele é destruído psiquicamente. O vazio que ele teme preenche o espaço antes ocupado pela sua projeção. Este processo de desmantelamento interno é o que chamamos de aniquilação. Para o narcisista, a perda da fonte de projeção significa o encontro forçado com o seu si mesmo atrofiado, aquele bebê chorão e ferido que ele trancou no porão do inconsciente. Ele prefere a morte simbólica a esse encontro. É por isso que suas reações são sempre exageradas, violentas, ou de vitimização extrema quando você expressa a sua verdade. A sua voz não é uma crítica, é um terremoto existencial para ele. Passamos agora a analisar as 3 estratégias inconscientes para parar de alimentar o vampiro psíquico, alinhadas com o processo de individuação de Jung. A primeira chave é a retirada do ânimos ou da ânima projetada. O narcisista, seja homem ou mulher, projeta a sua própria metade psíquica oposta e não desenvolvida em você. O homem narcisista projeta o seu ânima, o lado feminino da alma, o receptivo, o emocional, em você, exigindo que você seja a mãe perfeita, a musa inesgotável, a cuidadora sem limites. A mulher narcisista projeta seu ânimos, o lado masculino da alma, o assertivo, o racional, em você, exigindo que você seja o provedor incansável, o solucionador de problemas, a autoridade irrefutável. Enquanto você tenta desesperadamente preencher esse papel arquetípico, você não está sendo você mesmo. Você está sendo a muleta psíquica dele. O sofrimento em silêncio é a tentativa desesperada de cumprir esse papel impossível. A primeira estratégia é, portanto, reconhecer o papel que você está desempenhando. Pare de se ver como a salvadora ou o mártir. Olhe no espelho e pergunte: de quem é esta emoção? De quem é esta responsabilidade que estou carregando? A retirada da projeção do anima ou animus é um ato de soberania psíquica. Você pega de volta o que é seu, sua capacidade de ser completo, de cuidar de si mesmo, de ser assertivo por si mesmo. A segunda estratégia é a confrontação da sombra pessoal da vítima. Não podemos falar da sombra divina sem antes encarar a nossa própria sombra. Por que você aceita o silêncio? O que na sua história de vida, no seu complexo materno ou paterno, o ensinou que seu valor é condicional ao seu sacrifício? O complexo de inferioridade que se esconde na sombra da vítima é o que a torna vulnerável ao narcisista. O narcisista cheira a insegurança e a necessidade de validação a quilômetros de distância. Ele se torna o pai ou a mãe arquetípica que finalmente te dará o reconhecimento que você sempre buscou, mas que, na verdade, só te aprisiona novamente. Confrontar essa sombra significa aceitar a sua raiva, o seu ressentimento, o seu ódio. Jung afirmava que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz,
mas tornando consciente a nossa escuridão. O sofrimento silencioso é, muitas vezes, uma forma de evitar a raiva, vista como destrutiva. Mas a raiva, quando integrada, é a fronteira que define quem você é e quem você não é. É a energia que impulsiona a mudança. A sombra divina exige que você reconheça que tem o direito sagrado à sua própria indignação. Essa aceitação da raiva é o que quebra o ciclo da vitimização. A terceira e mais poderosa estratégia é a ativação do arquétipo do herói integral. O herói não é aquele que salva o outro, é aquele que desce ao submundo, o seu próprio inconsciente, e resgata o tesouro roubado, o seu si mesmo. Este é o ponto onde a sombra divina se manifesta em plenitude. Quando você para de sofrer em silêncio, você não está apenas reclamando, você está agindo com integridade. Você está agindo a partir do seu centro. O si mesmo, segundo Jung, é a totalidade psíquica, o centro regulador da psique que busca a completude. Quando você está submetido ao narcisista, seu si mesmo está fragmentado e exilado. A sombra divina é o arauto que anuncia o retorno do rei. Essa manifestação exige o que chamamos de sacrifício do ego codependente. Você deve sacrificar a imagem que tem de si mesmo como a pessoa boa, a pacificadora, a mártir, para se tornar a pessoa real, que é complexa, falível e, acima de tudo, autônoma. O ato de falar a verdade, de estabelecer o limite, de se afastar sem drama, mas com convicção absoluta, é a materialização da sombra divina. É o que o narcisista não pode suportar. Ele pode suportar a raiva histérica, pois isso o alimenta. Ele pode suportar a tristeza profunda, pois isso o valida como poderoso. Mas ele não pode suportar a sua indiferença ética, a sua paz interna que declara: você não me define mais. Essa paz e esse limite são a manifestação da sua totalidade, e é isso que destrói o narcisista, pois prova que o teatro dele perdeu o público. Agora, precisamos mergulhar na anatomia psicológica do parasita emocional, o narcisista sob a lente junguiana. A persona do narcisista é a sua obra-prima, uma máscara hipertrofiada, lustrosa e, paradoxalmente, completamente transparente para quem tem olhos para ver. Essa persona é tão rígida que impede qualquer fluxo de energia psíquica genuína entre o eu interior e o mundo exterior. É uma casca que finge perfeição. O conteúdo por trás dessa máscara é o que Jung chamaria de si mesmo colapsado. Há uma ferida primária, uma rejeição arquetípica que ocorreu na infância que criou um buraco negro de vazio. Para compensar essa dor insuportável, o ego do narcisista se infla, criando uma ilusão de grandeza. A sombra do narcisista, aquilo que ele rejeita, é precisamente sua fragilidade, sua humanidade comum, sua necessidade de afeto genuíno. Ele projeta essa fragilidade em todos os outros, e especialmente na vítima, que ele acusa de ser a criança dramática ou a pessoa fraca. A sombra divina da vítima age como um espelho de obsidiana polida. Quando a vítima para de sofrer em silêncio e retoma seu poder, ela retira a projeção, forçando o narcisista a ver a si mesmo. O narcisista não vê a vítima recuperada. Ele vê a sua própria sombra rejeitada, a criança ferida que ele jurou matar. Este é o momento de terror existencial para ele. O colapso não é um evento físico, é a desintegração da sua narrativa de onipotência. Ele perde a ilusão de controle sobre a realidade e, consequentemente, sobre o seu próprio sofrimento interno. Este processo de aniquilação simbólica é crucial. É a única forma de encerrar o ciclo. O narcisista se alimenta da reação emocional. Seu silêncio sofredor é um buffet de energia. Quando você se torna soberano, você se torna previsível na sua imprevisibilidade. Você não reage mais com a dor esperada. Você reage com a calma do si mesmo. E para o narcisista, a calma é o vazio. Pense na metáfora da caverna platônica. O narcisista vive nas sombras das suas próprias projeções, vendo apenas as sombras distorcidas na parede. Você, a vítima, tem sido uma dessas sombras, sofrendo, chorando, lutando para agradar. O sofrimento em silêncio é a corrente que o prende,
permitindo que o narcisista continue a interpretar a realidade para você. Quando você quebra o silêncio, você se levanta e anda em direção à luz. E o que acontece com a pessoa que se liberta das correntes? Ela tem a chance de ver a realidade como ela é. A sombra divina exige o domínio da sua própria narrativa. O narcisista é um mestre da manipulação da narrativa, o gaslighting, a inversão da culpa. Ele reescreve a história para que ele seja sempre a vítima virtuosa, ou o herói incompreendido, e você, o agressor neurótico. Seu sofrimento silencioso é a aceitação tácita dessa versão da história. Quebrar o silêncio não é gritar, é declarar a sua versão da verdade, não para convencê-lo, mas para se convencer. O processo é doloroso, pois exige que você lamente o si mesmo que foi perdido na relação. Jung falava sobre o processo de luto necessário para a individuação. Você deve fazer o luto não apenas do relacionamento que falhou, mas da fantasia de que você poderia ter consertado o narcisista, de que seu amor ou sacrifício seria suficiente para curar a ferida dele. Essa fantasia é o que o mantém preso no ciclo de sofrimento. O luto é a aceitação de que o narcisista é estruturalmente incompleto e que a cura dele não é sua responsabilidade. Quando essa aceitação se estabelece, o arquétipo do mártir que você estava vestindo é queimado, e a sombra divina surge, envolta em integridade de fogo. Essa energia, que é a energia da sua vida que você estava dedicando a ele, volta para você. O que o narcisista sente nesse momento é a perda de uma fonte de vida. Ele tentará o retorno, o chamado hoovering, a sucção. Mas se a sombra divina estiver ativa, você terá construído um muro psíquico impenetrável. Este muro não é feito de ódio, mas de conhecimento. Você sabe que o afeto que ele projeta é condicional e que a pessoa que ele te oferece é uma máscara. O narcisista é destruído não pela sua raiva, mas pela sua clareza. A clareza é a água benta que repele o vampiro psíquico. O desenvolvimento do si mesmo exige a integração dos opostos. O narcisista vive na polaridade. Luz absoluta, sua persona, versus escuridão absoluta, sua sombra. Ele não pode suportar a ambiguidade e a contradição humana. Quando você integra sua sombra divina, você se torna ambíguo, no sentido mais saudável. Você é capaz de amar e de odiar. Você é capaz de cuidar e de estabelecer limites duros. Você é forte e vulnerável ao mesmo tempo. Você se torna um ser completo, e a completude é o oposto direto da fragmentação narcisista. A jornada da vítima é uma verdadeira descida ao inferno, o inconsciente reprimido e o relacionamento tóxico, e um retorno como um herói transformado. O sofrimento em silêncio é a primeira fase da jornada, a recusa do chamado para a aventura. O despertar da sombra divina é a aceitação do chamado e o início da luta real. Você não está lutando contra o narcisista. Você está lutando pela sua própria alma, pela posse da sua energia vital. A consequência da ativação da sombra divina na vida do narcisista é o que se manifesta como o seu colapso existencial. Ele pode reagir com a fúria narcisista, uma explosão de raiva para tentar restabelecer o controle e reativar seu medo. Se isso falhar, ele entrará na fase de vitimização, tentando despertar sua culpa, reativando o arquétipo do resgatador em você. O segredo aqui, ditado pela sombra divina, é a neutralidade fria e ética. Não reaja ao drama. A fúria dele é apenas o som do seu castelo de areia desmoronando. A vitimização dele é uma tentativa de reconstruir a projeção. Se você mantiver a integridade do seu si mesmo, se você se recusar a ser o espelho, ele será forçado a enfrentar a dor. Ele então buscará uma nova fonte, uma nova vítima, o que confirma que o problema nunca foi você, mas sim o buraco negro interno dele. A sua libertação é a sua destruição. O processo de individuação, que é o caminho para a totalidade, é um trabalho para toda a vida, mas a libertação do ciclo narcisista é o rito de passagem mais violento e necessário. Jung descreveu a individuação como um processo onde o indivíduo se torna o que ele realmente é, um ser indivisível, completo e único. O narcisista, por outro lado, é a antítese da individuação.
Ele é permanentemente dividido entre a persona grandiosa e o si mesmo atrofiado. O seu sofrimento mudo era a sua tentativa de manter a paz externa ao custo da guerra interna. A sombra divina é a declaração de que a guerra interna pela sua alma vale mais do que a paz superficial da prisão. Esta sombra é o seu instinto de sobrevivência mais profundo, a sua vontade de viver. É fundamental entender que a sombra divina manifesta-se no cotidiano através de atos simples, mas profundos. É dizer não a um pedido absurdo sem sentir a necessidade de justificar-se por 3 horas. É ir embora de uma discussão onde o objetivo não é a verdade, mas o controle. É valorizar seu tempo e sua paz acima da conveniência e do humor do outro. Estes são os pequenos atos de sacrifício da persona codependente, e são os pilares da sua nova arquitetura psíquica. O narcisista é um reflexo do nosso tempo, um sintoma da nossa cultura que valoriza a imagem sobre a substância, a persona sobre o si mesmo. Ao curar a sua própria ferida e se libertar, você não está apenas salvando a si mesmo. Você está realizando um ato de responsabilidade social, um ato que Jung veria como essencial para a saúde da coletividade. Uma pessoa individualizada é uma âncora de sanidade em um mundo caótico. A sombra que você teme encarar no narcisista é, muitas vezes, a sua própria sombra projetada, a sua própria fragilidade que você não pode aceitar. Mas a sombra divina é outra coisa. É a sua força que você não se permite usar. É a espada na pedra que só você pode retirar. E o narcisista treme diante dessa espada. A verdadeira virada ocorre no momento em que você se dá conta de que o narcisista não te odeia. Ele te inveja profundamente. Ele inveja a sua capacidade de ter um si mesmo, de ter empatia, de ter sentimentos genuínos, de ter uma alma. Ele tentou roubar isso de você através da projeção e do consumo da sua energia, mas a alma não pode ser roubada. Ela só pode ser temporariamente cedida. Quando você retira a seção, ele fica nu e vazio, e essa nudez é a sua aniquilação simbólica. Lembre-se da metáfora do dragão na mitologia. O dragão sempre guarda um tesouro. No seu caso, o narcisista é o dragão que guarda o tesouro da sua autonomia, do seu si mesmo. O sofrimento em silêncio é a oferenda contínua para manter o dragão calmo. O despertar da sombra divina é o momento em que você pega a espada e luta, não para matar o dragão, mas para recuperar o que é seu. E o que resta ao final? Não a vingança, pois a vingança ainda o mantém preso à órbita do narcisista. O que resta é a indiferença ética, a paz que transcende a necessidade de reconhecimento ou de fechamento. A sombra divina se manifesta na sua capacidade de seguir em frente, não como uma vítima que se recuperou, mas como um si mesmo que finalmente se encontrou. O ciclo se quebra quando você para de girar ao redor da órbita dele e começa a girar ao redor do seu próprio centro, do seu si mesmo. É neste momento de centralidade que a sombra divina se torna a luz mais potente, iluminando o vazio dele e forçando-o a enfrentar o abismo. Sua libertação é a sua sentença. Pense profundamente no conceito de hieros gamos, o casamento sagrado, a união dos opostos que Jung descrevia como necessária para a individuação. O sofrimento em silêncio é a recusa desse casamento interno. É manter a ânima, ou o ânimos, reprimida e à disposição do outro. A sombra divina é a declaração de que o casamento sagrado deve ocorrer primeiro dentro de você. Você se casa consigo mesmo, unindo sua força e sua vulnerabilidade. E o espaço que o narcisista ocupava é preenchido pela sua totalidade. Esta é a verdadeira sombra divina. O seu si mesmo manifesto em sua soberania, pronto para operar no mundo com integridade, sem medo de ser julgado e sem a necessidade de ser amado por quem é incapaz de amar. É a totalidade que repele a fragmentação. Ao final desta jornada, o eco que deve permanecer não é o do rancor, mas o da revelação. Você não se tornou uma versão melhor de si mesmo. Você se tornou você mesmo, integralmente. O nome simbólico dessa sombra divina é a autonomia inegociável. É a certeza silenciosa de que seu valor não depende do olhar, do reconhecimento
ou da presença de outra pessoa. É o seu centro inabalável. Que esta revelação não seja apenas conhecimento intelectual, mas uma faísca psíquica. Que você retire a projeção que mantém a persona dele de pé. Que você abrace sua sombra divina, sua raiva justa, sua capacidade de dizer basta. Pois a sua voz, quando quebrada do silêncio, não é apenas um som. É a dinamite que ele mais teme, pois anuncia a única verdade que ele jamais poderá suportar. A verdade de que ele está sozinho com o seu próprio vazio. Olhe para o seu caminho de volta. O caminho que o levou para longe do centro dele e de volta ao seu. Compartilhe esta visão profunda. Curta este mergulho se ele tocou a verdade em sua própria sombra. Comente abaixo a palavra autonomia, se você está pronto para ativar a sombra divina. E inscreva-se para continuar esta jornada de individuação e reconexão com o seu si mesmo, pois o trabalho com o inconsciente nunca cessa, e a sua totalidade é o único tesouro que realmente vale a pena proteger. A jornada é sua. Vá em paz e em poder. O processo de desvinculação com o parasita psíquico é, em essência, um renascimento do ego que foi submetido. O sofrimento em silêncio é a tentativa do ego de evitar a morte simbólica, de manter a estrutura familiar ou social intacta, mesmo que ao custo de sua própria aniquilação. Este ego codependente teme o caos que o narcisista irá liberar se for contrariado, mas não entende que o verdadeiro caos já reside dentro de si, na forma de repressão e dor acumulada. A sombra divina é a aceitação desse caos interno como força criativa. É o reconhecimento de que, para que algo novo nasça, algo deve inevitavelmente morrer. O que morre é o seu papel de mártir. Jung frequentemente discutia a importância da individuação como um processo teleológico, orientado para um fim, que é a realização do si mesmo. O narcisista, ao contrário, está preso em um ciclo repetitivo e infantil de necessidades e demandas, incapaz de progressão. Ele é a estagnação psíquica. O seu despertar da sombra divina é a sua progressão forçada. Ao se mover, você força o estagnado a confrontar o movimento. A verdadeira dificuldade para a vítima reside na distinção entre compaixão e codependência. A compaixão genuína é a capacidade de ver o sofrimento do outro, mesmo do narcisista, sem a necessidade de se sacrificar para aliviar esse sofrimento. O sofrimento em silêncio é codependência, pois você acredita que a dor dele é sua responsabilidade e que a sua cura depende da satisfação dele. A sombra divina traça uma linha de fogo entre esses dois conceitos. Ela permite que você veja a ferida dele, o vazio existencial, e diga: eu sinto sua dor, mas a cura é seu trabalho. Eu retiro minha energia daqui. Este é um ato de profunda ética pessoal. É um ato de amor próprio, mas é percebido pelo narcisista como o ato de crueldade máxima, pois retira o seu sustento. A crueldade, no entanto, reside na ilusão mantida por ambos, a ilusão de que o amor pode ser baseado na dominação e na submissão. Para a vítima, a reintegração da sombra divina frequentemente se manifesta na recuperação da sua voz criativa e da sua energia sexual, que são aspectos vitais do anima e do animus. O silêncio reprimiu a criatividade, pois a energia vital estava ocupada gerenciando a persona do outro. Quando a sombra divina é ativada, a energia retorna e se manifesta como expressão autêntica, seja na arte, no trabalho ou na simples alegria de viver. Isso é o que Jung chamava de transcendental function em operação. A união dos opostos gera um novo símbolo, uma nova realidade. O narcisista, ao testemunhar a sua florescência, tenta sabotá-la. Ele tentará diminuir suas conquistas, projetar inveja ou criar dramas para desviar sua atenção. O teste final da sombra divina é a sua capacidade de permanecer impassível, de não se deixar arrastar pelo lodaçal do drama. Sua estabilidade se torna a sua arma mais poderosa. A jornada de individuação é a jornada de separação. Você deve se separar do complexo parental, do complexo cultural e, neste caso, do complexo narcisista que tentou engoli-lo. O narcisista funciona como uma força centrípeta, tentando puxar tudo para o seu centro inflado. A sombra divina
é a força centrífuga que te lança para sua própria órbita. E o que acontece com a sombra divina após a separação? Ela não desaparece. Ela se integra ao si mesmo, como a capacidade de proteção e de discernimento. Você aprende a reconhecer a máscara de longe, a cheirar o vazio e a proteger o seu centro sem precisar de armadura, mas apenas com o limite estabelecido. O seu sofrimento mudo era um tipo de diálogo com o inconsciente, mas um diálogo distorcido, onde apenas o complexo do narcisista tinha voz. A sombra divina é a sua intervenção radical no diálogo interno. É a sua alma dizendo: eu sou o centro desta psique. Eu escolho a realidade sobre a fantasia, a dor autêntica sobre a paz ilusória. Esta passagem é a sua catarse, seu momento de purificação. A destruição do narcisista, portanto, é a sua cura. E a cura é a única forma de evitar que você repita o padrão, projetando seu poder em outro salvador ou carrasco. Você aprende que o poder reside integralmente em você. Finalizamos com a profunda reflexão sobre a responsabilidade. Jung nos ensinou que não podemos mudar o que não aceitamos. O sofrimento em silêncio deve ser aceito como a fase da sua vida em que você aprendeu, pela dor extrema, o preço da sua autoabandono. A sombra divina é a promessa de que esse preço não será pago novamente. Que a sua sombra divina seja a bússola para a sua verdade, o fogo que purifica o medo e o silêncio que, paradoxalmente, quebra o silêncio. Que você retire a projeção, que você abrace a sua fúria e que você caminhe com a integridade do seu si mesmo, pois a totalidade é a única forma de aniquilação que importa, a aniquilação da ilusão. Este é o fim do seu silêncio. Se você chegou até aqui, você já integrou uma parte da sua sombra divina. A jornada continua. Compartilhe este vídeo com quem ainda está preso nas sombras. Curta para amplificar a mensagem de que a verdade é a única liberdade. Comente soberania, se você escolhe o seu si mesmo a partir de hoje. E inscreva-se para continuar o trabalho de individuação. O si mesmo está esperando por você. Aprofundamos na natureza do vazio que o narcisista habita e por que ele precisa desesperadamente do seu silêncio sofredor para preenchê-lo. O vazio, no contexto da psicologia profunda, é a ausência de um núcleo ético e emocional integrado. É o resultado de um si mesmo que nunca foi nutrido e, em vez disso, foi substituído por uma imagem inflada e compensatória. O narcisista está constantemente tentando fugir desse buraco negro interno. Seu sofrimento em silêncio serve como uma barreira acústica, abafando o grito do seu próprio vazio. O silêncio do eu ferido é, para o narcisista, a confirmação de que ele ainda detém o poder de reescrever a realidade. Ele lê o seu sofrimento como adoração distorcida, como a prova de que ele é tão importante que a sua dor é inevitável. A sombra divina é o ruído disruptivo que quebra essa ilusão. Não é um grito histérico, mas o som da porta se fechando com calma e finalidade. Esse som é a manifestação da sua autonomia, a declaração de que a energia é finita e que você a está retirando para reinvestir em seu próprio ser. A retirada da energia é um conceito fundamental na alquimia psíquica. Jung via a libido, a energia psíquica, como algo que pode ser transferido, investido ou retirado. Quando você sofre em silêncio, você investe toda a sua libido no objeto narcisista, esperando uma reciprocidade que nunca virá. Essa energia é usada para construir e manter a persona dele. Quando você ativa a sombra divina, você está realizando uma desinvestidura massiva. É como cortar a energia elétrica de um sistema de suporte à vida. O sistema narcisista falha. A sombra divina também se conecta ao arquétipo do justiceiro, mas em um sentido ético, não vingativo. O justiceiro não busca a punição, mas o reequilíbrio. Seu trabalho é restaurar a balança da justiça interna e externa. O sofrimento em silêncio é a balança desequilibrada, onde você dá 100% e recebe 0% de autenticidade ou respeito. A sombra divina não exige compensação. Ela exige a separação do que é tóxico. É uma justiça silenciosa, baseada na verdade e na ação, e não na palavra. A vítima, ao longo do relacionamento,
desenvolve uma profunda negação da sua própria realidade. O gaslighting do narcisista funciona porque a vítima já tem uma predisposição para duvidar de si mesma, um complexo de inferioridade que reside na sua sombra pessoal. A sombra divina atua como a guardiã da realidade. Ela diz: eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, e a sua versão da história não anula a minha experiência. Essa validação interna é o antídoto mais potente para a manipulação. O processo de individuação exige a distinção entre o eu e o não eu. No ciclo narcisista, essa distinção é apagada. O sofrimento em silêncio é a fusão, a tentativa de se tornar um com o objeto de desejo ou medo. A sombra divina é a fronteira, a pele, o limite sagrado. É o nascimento do indivíduo. E é por isso que o narcisista é destruído. Ele perde a fusão, perde a fonte de alimento simbiótico. O medo do narcisista não é apenas o de ser desmascarado socialmente, embora isso seja um grande componente da sua persona. Seu medo mais profundo, o que a sombra divina evoca, é o medo de ser comum. O narcisista acredita ser especial, único, acima das regras. Sua destruição psíquica ocorre quando ele é reduzido à sua humanidade comum, à sua falibilidade, à sua necessidade inerente de conexão, que ele é incapaz de satisfazer de forma saudável. A sua autonomia o reduz à insignificância. A integração da sombra divina exige o desenvolvimento da função inferior, aquele aspecto da sua psique que foi negligenciado. Se você é predominantemente racional, sua função inferior pode ser o sentimento. O narcisista o forçou a reprimir ainda mais essa função, exigindo que você fosse apenas a mente lógica ou a cuidadora passiva. A sombra divina exige que você utilize essa função inferior para tomar decisões autênticas, baseadas no que é sentido como verdadeiro para você, e não apenas no que é logicamente esperado pelo narcisista. A verdadeira libertação é a aceitação da solidão. O sofrimento em silêncio é uma fuga da solidão interna. A sombra divina te convida a abraçar a solidão, não como abandono, mas como o espaço sagrado onde o si mesmo pode finalmente falar e ser ouvido. É na solidão que a sua autonomia floresce e se torna inegociável, que a sua sombra divina o guie. Lembre-se, o narcisista tentará transformar sua libertação em drama. Ele verá a sombra divina como a encarnação do mal que ele sempre projetou em você. Mas isso não é mais seu problema. Sua única tarefa é a sua totalidade. O resto é apenas o eco do vazio que ele escolheu habitar. Com a sua autonomia recuperada, você não apenas sobrevive, você transcende. E essa transcendência é o que realmente destrói o ciclo e, simbolicamente, aniquila o controle. A última palavra não é a do carrasco, é a sua, e ela não precisa ser dita em voz alta, pois a sua presença, a sua quietude centrada, é a manifestação mais forte da sombra divina. É o fim do sofrimento em silêncio. Reafirme sua escolha pelo si mesmo. Se este conteúdo ressoou com o núcleo da sua verdade, compartilhe-o para ajudar outros a quebrar o feitiço do silêncio. Curta para fortalecer esta comunidade de buscadores. Comente verdade inegociável para selar sua promessa de integridade. E se ainda não o fez, inscreva-se e junte-se a nós nesta jornada constante rumo à totalidade. Seu processo de individuação é a sua mais alta responsabilidade. Não a abandone. Que o si mesmo seja seu guia. A ascensão da autonomia inegociável é o verdadeiro rito de passagem do ego subjugado ao si mesmo soberano. O que resta a ser explorado é a dinâmica da retaliação e como a sombra divina lida com a última cartada do narcisista, a tentativa de minar a sua nova realidade. Quando a fonte de suprimento é cortada, o narcisista entra em uma fase de pânico psíquico, uma crise de abstinência. Ele não está perdendo uma pessoa, ele está perdendo uma função vital, um órgão psíquico externo que sustentava a sua máscara. A retaliação narcisista é projetada para reativar o seu complexo de abandono ou o complexo de inferioridade que residem na sua sombra pessoal. Ele utilizará o que Jung chamaria de complexo autônomo, um grupo de ideias e imagens carregadas de emoção que opera fora do controle consciente.
O complexo narcisista dele, ao perceber a ameaça existencial da sua liberdade, ativará todas as estratégias possíveis para puxá-lo de volta para a órbita. O silêncio do sofrimento era o seu escudo, por mais paradoxal que pareça. Você o usava para evitar a explosão, o drama, mas a sombra divina ensina que a evitação da dor é a própria dor. A retaliação virá em formas previsíveis: difamação social, vitimização pública, tentativas de despertar a culpa ou a súbita e intensa projeção de afeto, hoovering. Para o si mesmo desperto, no entanto, essas táticas são vistas como o que realmente são: manobras desesperadas de uma criança psíquica assustada. A sombra divina exige a não reação. Não reação não significa indiferença passiva, mas sim a recusa ética de investir energia no drama alheio. É a manifestação da sua centralidade. Se você não reage à difamação, ela perde a força. Ela não encontra ressonância dentro do seu novo núcleo de verdade. A sombra divina atua na desmistificação do terror. O medo que o narcisista projeta é o seu próprio medo de não ser nada. Ao não reagir com o medo esperado, você está devolvendo a ele a sua própria projeção. Ele se afoga no pântano emocional que tentou criar para você. É neste ponto que a metáfora do ouro alquímico se torna crucial. A dor e o sofrimento que você suportou em silêncio são a nigredo, a fase de escuridão e putrefação. A quebra desse silêncio e o despertar da sombra divina é a albedo, a purificação, a primeira etapa da iluminação. O ouro que surge não é o perdão fácil ou a reconciliação superficial. É a sua autenticidade dura e inquebrantável. A autenticidade é o pesadelo do narcisista. Ele só pode coexistir com a falsidade, com a persona, com o teatro. Sua presença, agora despojada de máscaras e intenções ocultas, é um espelho de verdade tão potente que ele não pode permanecer perto sem sentir a dor da sua própria falsidade. A sombra divina é, portanto, o guardião do seu espaço sagrado. Ela estabelece uma fronteira invisível, mas impenetrável. Este espaço sagrado é o seu tempo, sua energia, sua paz e sua verdade. Ele é protegido não por muros de ódio, mas pela clareza cristalina do seu discernimento. Você aprende a diferenciar entre a voz da sua intuição, que é o si mesmo falando, e a voz da culpa ou do medo, que são os ecos da manipulação. A individuação exige a responsabilidade total pelo seu próprio destino. O sofrimento em silêncio era a abdicação dessa responsabilidade, a entrega do seu poder ao outro. A sombra divina é a retomada total da direção da sua vida, a aceitação de que a sua felicidade não é um presente que alguém pode lhe dar, mas um estado de ser que você deve cultivar internamente. A aniquilação simbólica do narcisista, conforme postulada por esta perspectiva junguiana, não é um evento único, mas um processo contínuo de desinvestidura e reorientação. A cada vez que você escolhe a sua integridade sobre o apelo ao drama, a cada vez que você prioriza a sua paz sobre a tentativa de consertar o que é irremediável, você reafirma a força da sua sombra divina. O mundo precisa de mais indivíduos que ativaram sua sombra divina, que são éticos em sua autoproteção e que se recusam a participar de jogos de poder infantis. O narcisismo é uma doença da cultura moderna, um excesso de ego e uma falta de alma. Ao curar a sua própria ferida, você está simbolicamente curando uma pequena parte da psique coletiva. A linguagem da sombra divina é a ação, e não a palavra vazia. Você não precisa convencer o narcisista de nada. Você precisa se convencer. Sua vida transformada é o seu testemunho, a prova irrefutável de que ele não detém mais as chaves da sua alma. O brilho da sua nova vida, a alegria que ele tentou suprimir, é a luz que o força a recuar para a escuridão que ele habita. Este é o poder da sua totalidade. O si mesmo reintegrado é a sombra divina manifesta. Mantenha essa integridade. O preço é a solidão temporária, mas a recompensa é a liberdade eterna. O silêncio que segue a quebra do sofrimento não é mais o silêncio da submissão, mas o silêncio da satisfação interior. A paz que transcende o entendimento superficial. É o som do seu si mesmo respirando profundamente, finalmente livre da simbiose tóxica.
E é esse som que ele nunca poderá silenciar. Siga em frente, mas não olhe para trás. O passado é um fantasma. Sua realidade é agora. Reafirme a sua autonomia inegociável. Se esta visão de profundidade ressoou com a sua jornada, compartilhe-a para que a verdade se espalhe. Curta para mostrar que você escolhe a totalidade. Comente libertação integral para selar o seu pacto consigo mesmo. E inscreva-se para que possamos continuar a explorar os territórios mais profundos da psique humana. Sua transformação é a única resposta que importa. O caminho da sombra divina não é fácil, pois exige que você caminhe sozinho por um tempo, atravessando o deserto das suas próprias projeções. O narcisista, como um arquétipo do devorador, sempre tentará devorar a sua energia. Seu sofrimento em silêncio era o convite silencioso para esse banquete. A tarefa final é a transmutação do ressentimento em discernimento. O ressentimento mantém a corda que te liga ao narcisista, mesmo à distância. A sombra divina exige que você transmute essa energia em puro conhecimento. Você não odeia mais o narcisista. Você entende a sua estrutura. Você o vê como um complexo psíquico ambulante, uma vítima da sua própria persona inflada. Essa compreensão desapaixonada é o que Jung chamava de olhar analítico. Quando você consegue olhar para a situação sem a carga emocional do passado, você realiza a transmutação. O drama se torna uma lição de vida. O ódio se torna indiferença ética. Esse é o último prego no caixão do poder dele sobre você. Que sua jornada seja de totalidade. Que sua sombra divina seja seu farol. Que seu silêncio seja de paz, e não de medo. Que o seu si mesmo seja o único regente do seu reino interior. Abrace a sua autonomia. Se você chegou a este ponto, a transformação já começou. Este é o seu processo de individuação em ação. Sua verdade é a sua única proteção. O despertar da sombra divina é, em essência, a recuperação da sua capacidade de ser um indivíduo completo e separado. Um ser indivisível, como o próprio termo indivíduo sugere. O sofrimento em silêncio era a negação dessa separação, a ilusão de que a fusão traria a paz ou a aprovação. Agora, a sua única tarefa é manter a integridade do seu centro, rejeitando qualquer tentativa de reengajamento emocional. A sombra divina é a muralha contra o retorno. Compartilhe esta mensagem de poder. Curta para manifestar a sua libertação. Comente: totalidade recuperada para selar o seu compromisso. E inscreva-se para continuar o aprofundamento na sua alma. O fim do ciclo é o começo do seu reino. Ainda no âmbito da alquimia psíquica, a fase da rubedo, a vermelhidão ou a conclusão é alcançada quando a personalidade é totalmente integrada e a pessoa se torna um receptáculo para a vida. A sombra divina é o catalisador dessa rubedo. Ela manifesta-se como a sua capacidade de experimentar a vida em sua plenitude, com suas alegrias e suas tristezas, sem a necessidade de anestesiar-se ou de se sacrificar. O narcisista, ao contrário, está preso na nigredo, na escuridão, incapaz de alcançar a luz da individuação. Seu sofrimento silencioso era a tentativa de arrastá-lo de volta para essa escuridão. A sombra divina é o seu sol interior, irradia vida e afasta a sombra. Finalizamos com a certeza de que a maior vingança, no sentido ético e não pessoal, é a sua felicidade. Não a felicidade superficial, mas a alegria profunda que emana de um si mesmo autêntico e completo. Sua alegria é a sua arma final. É a prova de que a vida continua e que ela pode ser plena, mesmo sem a presença dele. Sua plenitude é a sua aniquilação. Que a sua sombra divina seja eterna. Que você se encontre na sua totalidade. Que a sua voz seja livre e a sua alma soberana. Se esta jornada ressoou, curta e compartilhe. Comente Sombra Integrada e inscreva-se para mais conteúdo sobre individuação e psicologia profunda.